Fazia, senadores, senadoras presentes aqui no plenário, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senadora Ana Amélia, nós vivemos em lados opostos do nosso país, né? Vossa Excelência no sul e eu no extremo norte. A minha cidade, a cidade de Macapá, está completando 258 anos hoje. É uma cidade que tem um endereço emblemático, esquina do Rio Amazonas com a linha do Equador. Um endereço fantástico. E ela é encravada no coração da floresta, não é? Cercada de água por todos os lados. Nós estamos na margem esquerda do Rio Amazonas, sem contato rodoviário com o resto do Brasil. Talvez seja isso que tenha feito com que o estado do Amapá fosse tão preservado até hoje. Nós temos em torno de 95% da cobertura original preservada. Nós temos florestas imensas, temos riquezas fantásticas, não é, a ser desenvolvida. E temos um caminho também, que é o caminho do desenvolvimento sustentável, do aproveitamento correto dessas riquezas, melhor distribuindo o resultado delas, distribuindo essa riqueza com mais equidade e com um olhar, não é, na preservação, com um olhar voltado para as gerações futuras, né? Então, esse é o Amapá, cuja capital completa 258 anos, e eu fui prefeito dessa cidade. Eu fui prefeito de 1989 a 1992. E foi ali que eu comecei a me entender com a gestão pública, com a governança, com a boa governança. Eu assumi a prefeitura mergulhada numa crise, a cidade mergulhada numa crise enorme, com as praças, tinha gente morando nas praças, havia muitos anos que não fazia expansão urbana, que não tinha projetos nem programas de habitação, ou até mesmo de bairros urbanizados, minimamente urbanizados. E eu tive a felicidade de ser eleito de uma maneira surpreendente, né? Imagina, eu tinha um estigma, né? Eu estava em 88, faziam 8 anos que eu tinha voltado ao Brasil, então, nos anos 70, os jornais mostravam as manchetes me chamando de terrorista, comunista, comedor de criancinha, né? Essas coisas, né, do tempo da ditadura. E, surpreendentemente, eu fui eleito prefeito e a prefeitura me deu, então, essa possibilidade de construir uma experiência que carrego comigo até hoje. Nós organizamos a gestão da prefeitura, equilibramos as contas públicas. Nessa época não tinha lei de responsabilidade fiscal, mas 2 anos depois nós estávamos gastando exatamente o que nós arrecadávamos. E eu instituí ali o portal da transparência. Não tínhamos, claro, essa tecnologia fantástica, não é, digital de hoje, né? Mas o que eu fiz? Eu coloquei um painel na frente da prefeitura. De um lado, eu colocava as receitas e, de outro, as despesas, né? E o resultado é que esse trabalho que nós desenvolvemos na prefeitura me credenciou mais tarde para me candidatar a governador em 1994. E eu fui eleito com mais de 60% dos votos da cidade. Então, no reconhecimento, nós fizemos um governo, na época, muito exigente, um governo republicano e com resultados muito concretos. Em 94, fui eleito governador. E a cidade de Macapá continuou assim. Eu fui muito reconhecido, não é, aos moradores do município de Macapá pela grande votação que nos deram. E eu tratei de recuperar, não é, alguns monumentos históricos da cidade. Nós fizemos a restauração da Fortaleza de São José de Macapá, que é um monumento colonial lá do século XVIII e que estava abandonado. Então, nós tivemos o cuidado de ir a Portugal, fomos bater na porta da Fundação Carlos Gulbenkian, que trabalha com os monumentos históricos, não é, do período colonial português, e reconstituímos a memória da Fortaleza e contratamos uma das arquitetas que eu considero uma das mais fantásticas desse Brasil, a arquiteta Rosa Clias,
que tem várias obras, talvez até em Minas Gerais deve ter alguma coisa feita por ela. E ela, então, fez um paisagismo do entorno da fortaleza, fizemos o restauro e toda a obra do entorno da fortaleza. Depois construímos o trapiche. O trapiche, no período colonial, mesmo agora, era por onde chegavam as embarcações, né? As embarcações de pequena cabotagem, embarcações à vela, pequenos barcos. Claro que o trapiche que nós fizemos para a cidade foi mais no sentido de respeitar as características da cidade, mas ele já não tinha a utilidade de receber embarcações, mas para manter aquela paisagem da cidade. E é um ponto turístico dos mais interessantes. Depois nós construímos para a cidade de Macapá o Museu Sacaca. Esse museu é uma reprodução da vida amazônica. É um museu que é ligado ao Instituto de Pesquisa, é um museu que desenvolve também, ou deveria desenvolver, pesquisas, não é? E construímos o Centro de Cultura Negra, porque a Fortaleza São José de Macapá ela foi construída por escravos trazidos com esse objetivo, e então eles escapavam e formaram alguns quilombos que estão sendo reconhecidos como comunidade quilombolas. E então nós fizemos um centro para que eles pudessem ali revelar aquela sociedade, porque uma coisa que me pareceu estranhíssima, eu morei 2 anos em Moçambique e eu sou de Macapá, eu sou ribeirinho, eu nasci na beira do rio, na ilha do Marajó. E quando eu travei contato com as comunidades negras do meu estado, e eu perguntava a eles se eles tinham ideia dos seus ancestrais, a maioria não tinha a memória completamente borrada. Então, esse centro foi no sentido de proporcionar esse reencontro com a história. E construímos o sambódromo. O samba é uma coisa fantástica na nossa cidade de Macapá, porque quando foi criado o território, em 1944, em 1946, então, começou a instalação das primeiras equipes governantes, foram trazidos vários cariocas, né? Os cariocas foram para trabalhar, os pioneiros, né? E eles, então, criaram as escolas de samba. E aí nós tínhamos um belíssimo desfile de escola de samba, esse ano não vamos ter, não é? Porque problemas de má gestão dos recursos por parte da Liga da Escola de Samba e do próprio governo. Então, esse ano não vai ter. E é um desfile de escola de samba que atrai turistas de Belém, que é a cidade vizinha, e porque tampouco tem esses desfiles, e os paraenses, os belemenses gostam muito do desfile de escola de samba, e também da Guiana Francesa, né? Tinha alas inteiras lá de guianenses, de gente que vinha para participar do carnaval com muita animação. Então, essas obras, obras do governo, porque nós fundamentamos o nosso governo, desenvolvemos um programa fundamentado nas teses do desenvolvimento sustentável. Então, nós tínhamos a obrigação de respeitar todas as manifestações culturais, não é? E respeitar também a história dessas comunidades. Portanto, eu queria parabenizar Macapá, né, pelos seus 258 anos, e contando essa história, esse carinho que eu tenho pela cidade, e quem ama, cuida, né? E eu cuidei da minha cidade como poucos, né? Cuidei dotando a cidade de pontos que são referências. Todas as vezes que abrir uma página do Amapá, a pessoa vai ter lá as imagens da Fortaleza de São José de Macapá, uma belíssima imagem, com o seu entorno todo urbanizado, né, e com paisagismo fantástico, inclusive com a projeção daquilo que deveria ter acontecido na construção original, que não aconteceu. Então, a arquiteta fez uma projeção de como seria. Enfim, e também o trapiche é outro ícone da cidade, o Museu Sacaca. Então, eu tive essa preocupação de dotar a minha cidade, né, desses pontos que são hoje ícones da cidade de Macapá. Até por causa dessa sua localização. Na esquina do Rio Amazonas, com o Marco Zero do Equador, é raro, né? Aliás, é a única capital
a única cidade capital da Amazônia que está na margem do rio, na margem esquerda, né? Mas está na margem do rio, a poucos quilômetros do Oceano Atlântico. Mas agora eu queria também me referir a uma questão que me parece muito importante. Tem uma proposta de um pacto político, né? O governo eleito em 2014 é um governo que vai muito mal, um governo que está atrasando o pagamento de benefícios sociais, está atrasando o pagamento de trabalhadores, serventes, merendeiras, vigilantes, não é? E é um governo que aumentou, imagina, no ano de crise, aumentou a folha de pagamento de um ano para outro, né, em 180 milhões de reais. Um orçamento pequeno, exagerou. E aumentou seu próprio salário, né? Então, cometeu alguns erros que hoje está causando prejuízo e ele tenta atribuir a crise nacional. Não é verdade. Até porque tem muitos estados que fazem parte da Federação Brasileira e que estão pagando normalmente, não é, as suas obrigações. Então, há uma proposta, inclusive, do senador Randolph, de um pacto político. A minha concepção é outra, senhor presidente. Eu penso o seguinte: quando a sociedade elege alguém para governar, aqueles que perderam a eleição têm a obrigação de fazer oposição, não é? Não é aquela oposição irresponsável. Eu mesmo sou um colaborador do governo que está lá, né? Até porque eu nem sei se o governador Valdez Góes quer fazer pacto político, não me consta isso, né? Nós somos oposição, mas em nenhum momento nós deixamos de colaborar. Ainda ontem eu recebi uma informação do DENIT. O DENIT prorrogou um convênio de manutenção da BR-156, né? É um convênio fundamental, né, que estava com o seu contrato esgotado e eu fui informado pelo diretor do DENIT, um documento que recebi, já informei o governador Valdez Góes de que o convênio será prorrogado até o dia 20 de dezembro desse ano. Portanto, a manutenção da BR-156 está garantida. Só que durante o inverno é difícil, lá não dá para mexer com terraplenagem. Mas outra coisa nós temos, eu trabalho com o governador lá e tivemos junto no lançamento da pavimentação asfáltica, do Polo Hortifrutigrangeiro da Fazendinha e do CD Rural, uma obra que nós articulamos junto ao Ministério da Integração, no valor de 16,5 milhões, e essa obra já está com mais de 50% pronta. Então, eu não me nego de maneira nenhuma a colaborar, ajudar o governo, obtendo recursos, colocando emendas, né, no orçamento da União, emenda parlamentar. Também temos várias, foi feito a licitação de vários equipamentos com recursos que nós destinamos ao governo, tem máquinas, tratores de esteira, tratores de roda, veículos que nós estamos entregando no Laranjal do Jari e em outras comunidades, juntamente com o governador, que é resultado da nossa contribuição. Eu estou falando isso porque acho importante, mesmo que sejamos de oposição, não é? E eu tenho posição muito clara a esse respeito, não vejo nenhuma razão para fazermos pacto político, não é? Eu acho que nós temos a nossa obrigação é nos opor daquilo que está errado, não é? E o governo está errando e está errando muito e merece ser criticado duramente. Não só lá o governo do Amapá, mas o governo da presidente Dilma também, tá? Cometeu todos os erros possíveis, encalacrou o país, levou o país para a crise, não é? Mas no Amapá é pior, né? Agora, o que é preciso que se faça é dar explicação. O governador precisa explicar o que aconteceu com os recursos do BNDES, né? Porque o ano passado o BNDES liberou 270 milhões e esses recursos não foram aplicados, né? Então, antes de se falar em pacto político, se é que o governador Valdez Góes deseja fazer um pacto político, ele teria que prestar contas, não é, dos recursos que lhe foram destinados pelo BNDES, que foi resultado de uma articulação no nosso mandato aqui no Senado, junto ao governo federal, junto ao ministro Guido Mantega. Foi uma dificuldade conseguir fechar esses contratos,
não é, de financiamento do BNDES, e durante o governo de Camilo Capiberibe, todas as obras andaram bem encaminhadas, as prestações de contas em dia. Então, eu acho que o pacto político é no sentido de que o governo preste contas, o governo explique primeiramente. Depois que ele explicar, aí talvez seja o caso. Outra coisa, o governo passou a mais 27 milhões de reais para a Assembleia Legislativa. Para quê? Esse dinheiro desapareceu, ninguém sabe em que foi aplicado. Então, antes de se falar em pacto político, é preciso que o governo dê explicações. Portanto, nós somos oposição, mantemos essa decisão, mas não vamos deixar de colaborar com o governo, inclusive com a Prefeitura de Macapá. Eu coloquei de nossas emendas, tem mais de 7 milhões de reais lá de emendas para Macapá. Eu tive com o prefeito, eu e a deputada Janete também, nós colocamos muitos recursos para as emendas, para melhorar a cidade de Macapá. Então, nós colaboramos tanto com o governo do Estado como com a Prefeitura, mas não podemos chegar a essa conversa de pacto político, porque isso não existe. O pacto político a sociedade já definiu em 2014. Valdez Góes e o PDT para governar e o PSB para a oposição. Essa foi uma decisão da sociedade, não há mais o que discutir, não é? Não temos agora que dizer, vamos fazer pacto político, porque a situação, atribuir a crise do Amapá, a crise nacional, não é verdade. Eu governei em crise, eu sempre governei em crise e nunca atrasei um centavo das obrigações do Estado. Lá, quando eu fui prefeito, eu fiz a maior expansão urbana que a cidade de Macapá já teve. Criei vários bairros, o bairro do Zerão, Novo Horizonte, o Pantanal, Infraero, enfim, mais de uma dezena de novos bairros, não é? E com recursos próprios. Né? Naquela época não tinha. Eu governei até 2002, exclusivamente com recursos próprios. Então, a gente equilibrou as contas públicas, essa é a obrigação de todo governante. Por isso que eu faço muitas críticas aqui à má governança no nosso país. O que tem no Brasil é uma péssima governança, não é? Uma governança triste, não é? Que sacrifica milhões de brasileiros, e uma governança para poucos, não é para todos, não é? Eu acabo de fazer uma viagem ao sul do Amapá, e passei por dezenas de comunidades que não sabem o que é energia elétrica, não sabem o que é água tratada. Algumas já tiveram energia elétrica, como é o caso da comunidade do Maracá, de Água Branca do Cajari. Eles tinham energia elétrica até o ano passado, hoje deixaram de ter. O caso do Bailique, lá na foz do Rio Amazonas, é um arquipélago, né, fantástico também. E um povo laborioso, trabalhador, não é? Dedicado, viver naquela região isolada, não é? Merece o mínimo de atenção do poder público. E aí, a energia 24 horas que eles atendia, há mais de um mês que eles estão sem energia elétrica, por descuido, não é? Por falta de atenção, por falta de manutenção na rede. Portanto, esse aniversário da cidade de Macapá me fez lembrar, não é, que o mais importante, a decisão mais importante que a sociedade toma é a decisão política. Não é? E a política pode ser, não é, o caminho para melhorar ou para piorar a vida das pessoas. No caso, o governo que está lá está piorando e muito. A situação da saúde é catastrófica. Antes de ontem, houve uma revolta de pacientes na nefrologia de Macapá, eles quebraram alguns equipamentos, e isso é extremamente preocupante, né? Então, há um descaso mesmo e uma falta de atenção à comunidade. Isso não se pode atribuir à crise política nacional, isso é crise local, é crise de gestão local, de responsabilidade local. E é inaceitável que se tente organizar um pacto político para jogar tudo para debaixo do tapete e parecer que nós vamos resolver apenas com pacto político. Não se resolve. O governo que está lá tem, sim, o poder de resolver, mas é a decisão política desse governo. A nossa
contribuição é no sentido de articular junto ao governo federal, como nós fizemos junto ao DENIT, junto ao BNDES, para liberar o recurso junto ao Ministério da Integração. Esse projeto Igarapé Sustentável é um projeto fantástico, não é? Tem 3 fábricas, 2 já em construção, uma fábrica de polpas de frutas, e agora mesmo a presidente Dilma acaba de regulamentar a criação da lei que criou a lei da zona franca verde, que isenta de IPI para os produtos industrializados em cuja cadeia de produção tenha matéria-prima da biodiversidade do Amapá, e isso vai possibilitar reduzir alguns custos e talvez melhorar a nossa capacidade de concorrência. Então, eu encerro aqui, nós estamos começando o ano legislativo, encerro dizendo que a decisão política da sociedade precisa ser respeitada, que nós estamos abertos a todo tipo de conversa, de discussão, e estamos empenhados em colaborar tanto com o governo estadual como com todos os governos municipais, principalmente aqueles que estão adimplentes, porque nós já perdemos muito dinheiro colocando recursos em prefeituras que não conseguem captar esse recurso porque estão inadimplentes junto às instituições federais. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. E voltamos a outra semana, depois do Carnaval, cheio de disposição para continuar a nossa luta e mantendo as nossas posições. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Capiberibe. Quero cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento sempre lúcido, extremamente instrutivo. Me permito, tão somente, enquanto convidamos o senador Hélio José para dirigir a tribuna, para me referir mais uma vez a vosso governo, não só na Prefeitura de Macapá, mas também no Estado do Amapá, em relação à vossa biografia, e relembrando aqui a grande satisfação que tive ao ler o livro de Vossa Excelência, que relata parte de sua vida, com seu grande empenho em relação à sua luta política, de uma vida tão bela e que frutificou no exercício do Poder Executivo, tanto na Prefeitura como no Estado do Amapá. O cuidado que teve com a questão da fortaleza de São José de Macapá é algo digno de louvor, tendo em vista a preservação das nossas tradições e de nossa memória. Parabéns ao senador Capiberibe.